Fala galera, beleza? Mais um vídeo de unboxing de placa-mãe, dessa vez do modelo B650MP da MSI. Quem acompanha o canal sabe que recentemente eu trouxe vídeo de unboxing e primeiras impressões do modelo A620ME, também da MSI, mas eu optei por estar desistindo dessa placa-mãe A620 e tá ficando com essa aqui, porque essa saiu só R$ 300 mais cara do que a A620 e é uma placa-mãe mais completa, né? Mais robusta também, então na minha opinião valeu a pena pagar esses R$ 300 a mais de diferença. E já adianto para vocês, galera, que essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe que vai aguentar até um Ryzen 7 em overclock, né? O VRM dela é parrudo o suficiente para isso. Porém, acima disso, se você estiver interessado em pegar um Ryzen 9, eu não aconselho, tá? É uma placa-mãe que fica restrita ali até um Ryzen 7, até mesmo em overclock. Agora, sem mais delongas, bora lá para o unboxing. Aí, galera. Essa é a caixa da placa-mãe, bem simples, bem parecida com o modelo A620. Nada demais. Ela traz algumas informações a respeito da placa-mãe. Espelho. Ela vem também, assim como a 620, com cabo de dados SATA. Sendo que esse modelo aqui vem com dois saquinhos, né? Com parafusos para os SSDs M.2. Na 620 só tem um M.2. Mas é basicamente um unboxing idêntico, né, ao unboxing da 620. Muda basicamente nada. Agora falando um pouco, né, a respeito da placa, é uma placa-mãe bem mais completa do que a 620, obviamente. Como vocês podem perceber aqui no sistema de VRM já tem um dissipador de calor. Isso aqui ajuda bastante, né, a não deixar o VRM esquentar tanto. Já na 620 não tem isso aqui, por isso que até com processadores 6/12 o VRM em certas ocasiões passa de 80 graus. Agora, assim como na 620, alimentação de 8 pinos, a CPU. Aqui em cima percebo que é bem mais completo. Tem a entrada CPU fan, uma entrada pump fan. Você ligar a bomba, né, do water cooler na pump fan 1. Tem um sysfan aqui. Mais ao lado tem uma entrada RGB 12 volts. Aqui, lateral direita, outra entrada ARGB 12 volts. Então percebo que é uma placa que tem entrada tanto ARGB quanto RGB, diferente da A620, que só tem entrada RGB 12 volts aqui na parte inferior. E tem mais entradas, tá? É tanto RGB quanto RGB. Aqui nos slots de memória tem 4 slots de memória. Você consegue colocar mais de 128 GB, então, cara, assim, você não vai sentir falta de espaço aqui para memória, né? Assim como na 620, ela também tem o debug LED aqui, para caso o seu PC venha apresentar algum problema, é informado aqui que se está acontecendo no HD, na VGA, na memória, etc. Isso é bem interessante, né? Ajuda bastante a identificar de onde está vindo o problema. Outra coisa interessante que tem nessa aqui, que não tem na 620, é a entrada USB tipo C. Tá vendo, galera? Isso aqui é muito interessante, cara. A entrada USB 3.0 para o painel frontal é deitada, tá vendo? Eu confesso para vocês que não gosto dessa forma. É dessa forma na B550M Pro VDH Wi-Fi. Isso aqui acaba prejudicando um pouquinho para estar conseguindo conectar o cabo USB 3.0 do gabinete. Ainda nessa lateral, percebam que tem duas portas SATA.
Na parte de baixo, mais 2 portas SATA, entrada do painel frontal, entrada USB, 2 entradas USB aqui, né, da placa-mãe, para você conectar, por exemplo, o painel frontal do gabinete, no outro o USB do AK500S digital, por exemplo. Mais uma entrada Sysfan, interessante, ela tem bastante Sysfan, essa placa-mãe aqui. E aqui meio escondido, galera, percebam que tem mais uma entrada ARGB 5V, tá vendo? Essa parte aqui. Mais uma RGB 12V, entrada de áudio, etc. Então, percebam que é uma placa-mãe extremamente completa. PCI Express 4.0 reforçado, assim como na A620. Diferente da A620, essa aqui tem 2 slots M.2, NVMe, que trabalha em 4.0, ambos, tá? Isso é um ponto bem positivo também. Aqui na lateral, mais uma entrada Sysfan. Aqui é a parte de áudio, né, da placa-mãe. E aqui no I/O da placa, percebam que nesse modelo tem o botãozinho de BIOS flashback. Cara, isso aqui é muito útil. Por exemplo, você comprou essa placa-mãe aqui, ela é de um lote antigo, né? Tá com a BIOS desatualizada, aí você vai tentar botar um Ryzen 8000, não vai funcionar. Já com esse botãozinho aqui, você consegue atualizar a BIOS sem a necessidade de processador e memórias instalados na placa-mãe. Só precisa plugar o cabo, né, de 24 pinos e de 8 pinos da CPU. Aí você já consegue fazer o processo de atualização de BIOS através desse botãozinho aqui, colocando o pendrive na USB dedicada a isso. Aqui na lateral, entrada DisplayPort, HDMI, VGA, 2 entradas USB, entrada antiga aqui para mouse e teclado, mais 2 USB 2.0, 3.2 se eu não me engano, não, 3.0 e aqui é 3.2. Entrada de rede e canal de áudio simples. Então no mais é isso, galera. O unboxing termina por aqui. A seguir, eu já volto com o PC montado, né? Eu vou estar testando o Ryzen 7500F. Vou verificar também a versão de BIOS que vem de fábrica nessa placa-mãe. Vou estar rodando um testezinho no Cinebench para a gente estar monitorando a frequência que o 7500F vai trabalhar nessa placa-mãe, né? Porque já trouxe vídeo testando na 620, então vamos ver como que vai se comportar essa placa-mãe, até para a gente estar monitorando temperatura de VRM. Já adianto para vocês que na 620 a temperatura máxima que eu vi o VRM chegar com 7500F foi 80 graus, 81 graus. Então vamos ver como que essa aqui vai sair. Já volto. Bom, tá aí, galera, placa-mãe devidamente instalada. Eu só não vou conseguir informar para vocês a versão de BIOS que veio de fábrica nessa placa-mãe, porque durante o processo de montagem eu não encaixei bem um dos pentes. Aí o PC não ligava de forma alguma, não dava boot. E ficou acesa a luz vermelha do CPU, ali no LED Debug. Aí eu pensei que fosse versão de BIOS defasada, né, na placa-mãe, e acabei, né, como eu já estava com o pendrive preparado ali para atualização de BIOS, né, via que Flash Button ali direto na placa-mãe, acabei fazendo a atualização de BIOS, mesmo assim não funcionou, só depois que eu fui me tocar que um dos pentes não estava bem encaixado, né, mas acontece. Agora eu vou mostrar um pouquinho mais de perto aqui para vocês a placa-mãe. Aí, galera, acho que ficou mais bonitinho, né? Com 4 slots de memória. As memórias ficam um pouco mais separadas, não ficam coladas umas nas outras. E é uma placa-mãe bem decente, galera. Assim, ela pode não ter aquele dissipador, né, de VRM lindo, grandão, mas é uma placa-mãe bem honesta, pelo menos pelo valor que está sendo cobrado, né, atualmente. Eu paguei R$850 nessa placa-mãe, já com frete incluso, né, na Pichau. Então acho que, assim, levando em conta, né, que todas as placas-mãe B650 estão extremamente caras, então não dá para exigir muito. Se tratando de MSI, 3 anos de garantia, então, assim, de boa, né? Agora vamos ao que interessa, realizar um testezinho básico aqui de temperatura, né, de benchmark no CPU-Z.
e no Cinebench. A gente vê se vai ter alguma diferença, né, com o teste que eu rodei, né, na A620. Antes disso, deixa eu colocar a tampa lateral aqui, já estava me esquecendo. Pronto, galera, já coloquei a tampa lateral de vidro. Agora vamos para os testes. Primeiramente, vou mostrar para vocês o processador, né? Ryzen 7500F, placa-mãe e as memórias. Está monitorando temperatura e clock pelo HWINFO64. Mostra um pouco mais de informações do que o HW Monitor, né? Então eu vou utilizar ele para a gente estar monitorando tudo direitinho aqui no processador e na placa-mãe. Assim como eu realizei no teste, né, no 7500F na A620. Vou começar aqui pelo teste de benchmark do CPU Zero. O processador está trabalhando. Terminou o teste multi ali. A gente vê com mais calma. Pontuação, galera, multi 5.627 e no single 714. É uma pontuação um tiquinho de nada maior do que na A620, tá? Eu não vou nem mostrar por enquanto a temperatura de VRM porque, cara, nem fez cosquinha aqui, né? Nesse teste do CPU Zero. Bora lá. Eu minimizei algumas abas aqui para ficar mais fácil para a gente estar verificando ali o clock do processador e a temperatura do VRM aqui da placa-mãe. Agora vamos para o que interessa, teste no Cinebench R20. Vamos ver como que essa placa-mãe vai sair com esse processador. Ver se vai trabalhar num clock maior do que trabalhou na A620 ou se vai trabalhar da mesma forma. Eu acredito que vai trabalhar da mesma forma que trabalhou na A620. Por enquanto é isso mesmo. Clock aí na casa dos 4.800 MHz em todos os núcleos, assim como na A620. Temperatura do VRM, galera, aqui no T15, temperatura máxima que chegou a 38 graus, 39 agora. Também hoje tá bem frio aqui no Rio de Janeiro, tá, galera? Tá marcando aqui em Bento Ribeiro 18 graus. Então, cara, esse teste não vai nem fazer cosquinha no VRM dessa placa-mãe. Temperatura máxima que o processador chegou até agora 65 graus. Na A620, temperatura máxima que chegou foi 77 ou 78 graus. Pontuação 5.378. Basicamente a mesma, né, que deu lá na 620. Só que aqui o processador está trabalhando com uma temperatura bem menor. Acredito eu que por causa da mudança de tempo, né? Quando eu testei lá na 620, estava quente, né? Hoje está bem frio aqui. Vou rodar mais um testezinho aqui para a gente estressar um pouco mais o VRM dessa placa-mãe. E galera, tá rodando basicamente da mesma forma que rodou na A620, cara. Mesmo clock, 4.800 MHz em todos os núcleos, não mudou nada. A única coisa que obviamente mudou bastante é a temperatura do VRM aqui no T15, né? Temperatura máxima de 41 graus. Lá na A620, durante os meus testes, não no teste que eu coloquei no YouTube, né? Mas testando durante o dia, a temperatura máxima que chegou no VRM foi 80 graus, com o Ryzen 7500F. Como essa placa-mãe aqui tem um VRM superior ao da A620 e ainda tem um dissipador de calor no VRM, então assim, eu acredito que dificilmente vai bater 60 graus, 70 graus no VRM dessa placa-mãe, pelo menos com o Ryzen 7500F. Vou mostrar novamente para vocês a pontuação, 5.365.
E aqui as informações do HWINFO 64. A temperatura máxima que chegou, cara, 43 graus aqui no P15, né? A temperatura mais alta informada aqui na placa-mãe. É isso, cara. Não fez nem cosquinha, mas depois eu posso testar num dia mais quente para ver se vai ter uma discrepância, né, no resultado. Acredito que sim, vai subir para uns 50 graus. Mas a princípio é isso, galera. Placa-mãe muito boa, cara. Placa-mãe da MSI, né? Tudo bem que essa B650 não tem o melhor sistema de VRM, não aguenta um Ryzen 9, né? Mas assim, se você estiver pensando em comprar até um Ryzen 7, pode pegar sem medo essa placa-mãe da MSI, essa B650MP, porque ela não vai te deixar na mão e você ainda vai ter a possibilidade de fazer overclock até mesmo num Ryzen 7. Então, assim, eu nunca tive um Ryzen 9, então para mim, galera, o fato de não conseguir usar um Ryzen 9 nessa placa-mãe não vai ser nenhum problema, até mesmo porque os processadores mais indicados para jogos são os Ryzen 5 e Ryzen 7. É só você ter uma noção que o Ryzen 7800X 3D tem uma performance em jogos superior aos Ryzen 7900X 3D. Então já dá para ter uma noção de que não faz sentido pegar um Ryzen 9 para jogos, só para trabalho. Então é basicamente isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Qualquer dica ou dúvida, só deixar um comentário que eu respondo assim que possível. E, olha, um abraço.